Senhor presidente, deputados, deputadas, comunidade das universidades estaduais, todos os manifestantes aqui presentes, minha boa tarde. Eu quero conversar com todos aqui presentes, mas especialmente com os deputados e deputadas, sobre o objeto dessa CPI. Porque a gente, enquanto parlamento, enquanto membros de um poder do Estado, a gente tem responsabilidade. E a gente não pode legitimar processos inquisitoriais, de perseguição, de arbítrio. E eu não tenho dúvida nenhuma que é disso que se trata. A CPI apresentada, ela tem um artigo que define o seu objeto. Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irregularidades nas universidades estaduais do Rio de Janeiro. Quais irregularidades? Qual é o objeto? Em que período? Nada disso está definido. Tem uma justificativa que faz referência a duas reportagens anexadas que falam da falta de repasses de verbas para as universidades. O título é "Atraso nos pagamentos obriga a reitoria da UERJ a adiar início das aulas". Ou seja, o governo A presidência pede às galerias que possam se manifestar após a fala do parlamentar, por gentileza. Ou seja, a matéria fala de dinheiro que não foi repassado para a universidade no período em que o Estado esteve quebrado. A segunda matéria é: em luta, grupos protestam contra o sucateamento da universidade. O que o deputado quer investigar? É o que está nessas matérias? Isso tem que estar no corpo da CPI. Mas isso não está. O que está é uma afirmação genérica de que quer apurar irregularidades sem dizer quais. O próprio deputado, reconhecendo o erro do projeto de resolução que aprovou, propôs 3 emendas a seu próprio projeto de resolução, onde ele coloca supostas irregularidades em gastos supérfluos de custeio. Vem aqui no microfone, cita 5 gastos diferentes, onde 4 não tem relação sequer com a emenda que ele mesmo apresentou. Por que isso é importante? Porque é uma CPI que não tem um objeto bem definido, é uma CPI que pode apontar para qualquer lugar. É uma CPI que tem a possibilidade do arbítrio e da perseguição. E essa casa parlamentar não é isso. Essa casa parlamentar não pode se transformar nisso. Essa casa parlamentar tem que ser um instrumento de garantia dos direitos do povo. A parte, por favor, deputado. Presidente, por favor. Olha só, deputado Alexandre, com todo respeito, Vossa Excelência tem vários oradores inscritos. O deputado está falando, ele fala como outros já falaram também, o que entenderam de ser. Então, garantir a fala do parlamentar, garantir... Mas não pode imputar uma coisa garantir a fala do parlamentar, todos aqui falaram, cada um com eu seu... Eu pedi a parte a ele. Aí tudo sem problema, mas pedir às galerias que possam... Então, presidente, por que eu cito... O senhor me dá a parte, presidente? Não. Deputado. Por que eu cito... Obrigado pela educação, digna do pessoal. Por que eu cito... Por que eu cito o escopo da CPI, a justificativa e as reportagens? Porque o que está em jogo é um processo de perseguição às universidades. É um processo de perseguição a quem produz conhecimento. Essa semana, a Advocacia Geral da União pediu autorização para que as polícias atuem nas universidades federais. Ao ser indagado da justificativa para que a polícia entrasse na universidade,
O advogado-geral da União disse que era uma divergência com o conteúdo ensinado em salas de aula que teria muita defesa ideológica. Presidente, não dá. Perdoai-vos, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então, deputados, deputadas, eu quero voltar à minha fala, que vem sendo seguidamente interrompida por esse grupelho fanático. Eu quero discutir o conteúdo dessa CPI, porque eu não quero ter que fazer de uma CPI uma trincheira em defesa do Estado Democrático de Direito. Eu não quero ter que fazer da CPI uma trincheira para que salas de aulas não sejam invadidos por fanáticos que querem fazer perseguição a quem pensa diferente. Eu não quero ter que fazer de uma CPI e desse parlamento um espaço permanente de batalha, de luta para que se garanta as leis. Porque a lei fazemos nós e nós não podemos permitir que se desenhe um caminho do arbítrio como esse quer desenhar. Quer investigar o estacionamento da UERJ? A Comissão de Educação faz uma discussão sobre isso. Vamos fazer uma diligência, vamos juntar a Comissão de Orçamento e vamos lá. Não tem problema nenhum em investigar irregularidades ou indícios que possam ser apontados. O problema é se querer fazer uma CPI sem escopo, sem objeto, para transformar em instrumento de perseguição. Esses que querem fazer isso não querem, de forma alguma, a lisura e a transparência pública. Querem fazer a perseguição, querem fazer avançar o totalitarismo, querem fazer com que a polícia se intrometa na produção de conhecimento e no que está sendo ensinado nas salas de aula. A polícia tem que cuidar da segurança pública, tem que enfrentar as milícias, tem que enfrentar os homicídios, tem que enfrentar o crime organizado. Não cabe à polícia tutelar o que está sendo ensinado em sala de aula. E não cabe a esse parlamento se vestir de inquisidor para perseguir as universidades. O ESO resiste, o EIF resiste e o UERJ resiste. Vamos seguir na luta contra o fanatismo e pelas universidades. O UERJ resiste.